Senhora Presidente, podemos retomar os trabalhos para a parte final do nosso seminário, com a nota de que já temos cá praticamente compostos os 3 últimos painéis do dia. Temos cá o painel que é coordenado pelo ilustre Dr. Majid Osman, portanto, com a sua equipa, e temos para a coordenação deste painel a ilustre colega que veio indigitada pelo Ministério da Terra e Ambiente, que vai fazer par com Sua Excelência o antigo deputado Roberto Chizonzo. Portanto, sem mais delongas, e temos cá conosco o professor Dr. Teodoro Watt, que falará em seguida, sob coordenação da doutora Filomena Grachan, e finalmente o painel sobre as tecnologias de informação, que é rápido, sob a apresentação do engenheiro Kassam, que também já está aqui, e sob moderação do diretor-geral da Administração e Finanças da Assembleia da República, Dr. José Gil Tchukela. Excelência, queria desde já convidar ao primeiro painel para avançar com o tema das mudanças climáticas, a resposta nacional e internacional. Obrigado. Com vossa permissão, Senhora Presidente da Assembleia da República, permita-me que cumprimente aos senhores deputados, às senhoras e aos senhores deputados, e, sem muitas delongas, vamos, eu e a doutora Telma, coordenar este tema, sendo para esta primeira parte apresentaremos o Dr. Abdul Majid Osman e depois iremos fazer a moderação do tema. Este tema, mudanças climáticas e a resposta nacional e internacional, certamente quer ser o tema que os senhores deputados irão viver ao longo do vosso mandato. Esta situação de cheias cíclicas e toda esta situação em que o nosso país está mergulhado vai fazer com que o vosso empenho tenha que ser desdobrado. Entretanto, o doutor Majid Osman é o fundador do Biofund, Biodiversidade, que é um fundo para a biodiversidade. É também administrador do GALP, é PCA do Banco Único, esteve envolvido no projeto de criação do Banco Comercial de Investimento BCI, de que foi também PCA e, posteriormente, presidiu a Comissão Executiva. A sua formação é em Ciências Econômicas e Financeiras, foi membro do governo de Moçambique, onde ocupou vários cargos, desde o cargo de Diretor Nacional de Finanças, Secretário de Estado de Carvão e Hidrocarbonetos, Ministro dos Recursos Minerais e Ministro das Finanças. Portanto, estamos com uma personalidade autorizada e
estejamos atentos para ouvir o painel que ele vai apresentar. Muito obrigado. Muito boa tarde, Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Chefe de Bancada, Senhores Deputados, Excelências. Portanto, como na introdução foi dito, eu venho aqui na qualidade do Presidente da Biodiversidade. A Biodiversidade é uma fundação cuja função principal é garantir apoio financeiro aos vários parques de conservação que nós temos no país. Também queria agradecer à Sra. Presidente da Assembleia da República o facto de ter escolhido este tema, que é um tema extremamente complicado, mas que tem, digamos, implicações enormes para o futuro do nosso povo. Portanto, começarei por dizer primeiro o que é a alteração climática. Talvez de uma forma muito simples de caracterizar a alteração climática é uma subida constante de temperaturas médias e, em consequência, ao degelo dos glaciares, dos icebergs nos polos e, muito possivelmente, a subida do nível do mar. Portanto, algumas pessoas confundem, portanto, como o Presidente Trump, quando nós falamos de aquecimento global, num dia que teve muito frio, ele disse, então, não percebo, as pessoas dizem que está a aquecer e hoje está um dia muito frio. E nós, quando falamos de aquecimento global, é em termos de tendência e de temperaturas médias, não necessariamente que há um dia muito quente. O que está a acontecer na Europa e em muitos países pelo mundo fora, é que as temperaturas médias estão a subir de uma forma sistemática. E isso provoca tempestades mais frequentes e mais violentas e provoca também secas mais prolongadas. E a preocupação que existe hoje ao nível dos cientistas é de que a humanidade consiga evitar que a subida da temperatura média não ultrapasse os 2 graus. Porque há previsões, se ela chegar a 3 graus ou mais, portanto a subida da temperatura média, significa que algumas ilhas desaparecerão, é o caso das ilhas de Maldivas, pura e simplesmente ficarão debaixo da água, e alguns países como Bangladesh, em particular o Bangladesh, e muitos outros países como Moçambique, as zonas costeiras, uma parte das zonas costeiras vai desaparecer. E quando nós colocamos isso, o sentimento que a gente tem é de que isso vai acontecer lá para o fim do século XXI, portanto é um problema que não nos vai afetar. Mas não é verdade. O efeito das alterações climáticas nós já estamos a sentir. No ano passado nós tivemos 2 ciclones, por ironia parece que o ciclone de Kenneth os ventos atingiram uma velocidade maior do que o ciclone de Idai, mas o que é excepcional é nós termos num ano 2 ciclones, e qualquer deles muito violento. E a tendência e a previsão é de que Moçambique vai continuar a ter mais ciclones e cada vez mais violentos. E isso acontecerá fundamentalmente por causa da nossa posição geográfica. Nós temos uma costa muito longa, né? E os ciclones formam-se no mar, no Oceano Índico, no canal de Moçambique, e com a subida da temperatura ganham mais energia, e ao ganhar mais energia têm que descarregar essa energia, tornam-se mais violentos. E a origem sobre a alteração climática é atribuída a um grande uso de combustíveis fósseis, mas há algumas pessoas que dizem que não é só necessariamente isso, também é porque há um ciclo na história da humanidade, nós temos ciclos de glaciares e agora estamos a passar um ciclo de degelo de glaciares. Mas a combinação destes fatores significa que seja um ciclo natural e a contribuição humana para agravar esse degelo que está a acontecer prevê a situação para o país e para o mundo em geral, uma situação catastrófica. E há outros, como é o caso do Presidente Bolsonaro no Brasil e o Presidente Donald Trump, que recusam que existam alterações climáticas. E quando o mundo precisava que um país como os Estados Unidos liderasse o processo de como mitigar os efeitos da alteração climática, nós temos o país mais poderoso do mundo em que tem uma administração que não aceita
esteja a haver alteração climática. O consumo de combustíveis fósseis é considerado como o principal causador do aumento de emissão de carbono. Portanto, ao nível internacional, a resposta foi dada numa conferência que houve em Paris, em que todos os países que subscreveram o Acordo de Paris concordaram em reduzir a emissão de carbono, muitos respeitaram e os outros não respeitaram. Portanto, significa que ainda não há um consenso ao nível internacional. O desafio que nós estamos a enfrentar é um desafio muito grave. Alguns países, como a Noruega, decidiu que em 2025 só venderiam na Noruega carros elétricos. Então, uma resposta aos carros de combustão é a introdução de carros elétricos. Portanto, quando nós falamos nessas pequenas coisas, tirar o carro de combustão e meter o carro elétrico, por exemplo, se isso acontecer na Alemanha, a indústria de automóvel na Alemanha, que é a principal fonte de emprego e a principal fonte de exportações, significa que essa transição de carros de combustão para carros elétricos significa que vão-se perder cerca de 850 mil postos de trabalho só na Alemanha. Portanto, eu só estou aqui a dar alguns números para mostrar a gravidade da situação. Mas, de um modo geral, todos os países europeus aceitaram de que têm que eliminar os carros a diesel em primeiro lugar e mais tarde os carros a gasolina também. Portanto, vai haver uma grande expansão de carros elétricos. O que é mais grave para Moçambique é que algumas instituições financeiras já decidiram que não vão financiar a indústria de carvão e não vão financiar centrais térmicas de carvão. O Banco Europeu de Investimento decidiu, inclusive, que não vai financiar os projetos de gás natural. Portanto, cada vez mais e mais as pessoas ganham a consciência de que é uma situação muito complicada. No caso particular de Moçambique, portanto, nós já falei aqui dos ciclones, como disse que vai haver mais ciclones, cada vez mais violentos, vai haver inundações no centro e norte, cada vez mais, e muito possivelmente haverá uma tendência para a desertificação do sul, em particular da província de Gaza. Portanto, houve um cientista, que é o engenheiro Carmo Vaz, num tema que ele escreveu, sugeriu, um tema que politicamente é muito sensível, a dizer que por causa da situação que vai haver no sul com falta de água, muito possivelmente a população do sul terá que se deslocar para o norte do país. Eu não estou a propor isso. Eu, quando dou exemplo desse tipo, eu estou a chamar a atenção para a gravidade da situação que nós vamos viver. Que respostas é que pode haver ao nível nacional? Normalmente existe uma tendência que, quando nós temos algum problema, a gente diz: como é que vamos resolver o problema? Qual é a resposta? Quais são as medidas concretas para a gente ultrapassar a situação que a gente está a viver? Infelizmente, o problema que nós estamos a viver não é um problema que se resolve com uma ou duas medidas ou três medidas. Não é? É um problema que requer uma alteração da mentalidade. Nós temos que aceitar que nós vamos ter grandes desafios nas próximas décadas e, se não alterarmos o nosso comportamento da maneira como nós vivemos, muito possivelmente não vamos conseguir vencer os desafios. Portanto, eu não trago aqui uma solução, porque muitas pessoas querem uma solução, e uma solução que se traduza numa legislação que, uma vez aprovada, será implementada, ou então uma legislação que já exista e que o problema é de fazer a implementação dessa legislação. E, infelizmente, os desafios que Moçambique vai enfrentar não são só relacionados com a alteração climática. Nós tivemos aqui um seminário há algumas semanas atrás, e esteve cá o Prémio Nobel de Economia, o Stiglitz, Joseph Stiglitz, e das coisas importantes que ele disse, a mais importante foi a seguinte, que a mim me chocou. Ele disse que se toda a indústria ligeira da Ásia, incluindo a China, fosse transferida para a África, o impacto que teria na redução do emprego nos países africanos seria muito pequeno. E porquê? Porque a própria indústria ligeira teve uma evolução tecnológica e já não cria os empregos que habitualmente criava. Então, o que é que significa? O ciclo normal do desenvolvimento, em que as pessoas saem da agricultura e depois vão para a indústria ligeira, aos países africanos isso vai ser negado. Portanto, o que é que isso significa? Significa que, se nós não conseguirmos parar o fluxo de pessoas do campo para a cidade, o que vai acontecer é que a maior parte dessas pessoas que virão para as cidades não terão emprego, viverão nas zonas periurbanas, onde
todas as consequências sociais que daí advirão. Portanto, significa quase que recordo que no tempo do Presidente Samora Machel, quando ele dizia que é preciso levar a cidade para o campo. Portanto, para um economista, teoricamente, levar uma cidade para o campo parecia um absurdo, porque a evolução da humanidade tinha sido sempre do campo para a cidade, e agora estamos a dizer que é preciso levar a cidade para o campo, o que é um desafio por si extremamente complicado. Eu, para mostrar a complicação do problema que eu estou aqui a discutir, coloquei para mim próprio, e tive a ocasião de discutir isso com os quadros do Ministério de Energia, porque o Sr. Ministro Max Tonela convidou-me para ir lá fazer algumas provocações. Então, a pergunta que eu coloquei aos quadros do Ministério da Indústria e Energia, esquecendo a energia solar e eólica, se Moçambique tivesse que decidir como é que vai orientar a sua política energética. Portanto, vai priorizar centrais térmicas de carvão, vai priorizar as barragens e sistemas de regadio. As barragens e sistemas de regadio, porque é a única maneira que nós temos de enfrentar as cheias e secas, ou vai priorizar centrais a gás. Obviamente que centrais a gás são mais baratas, são mais limpas, mas é necessário, para compreender a complexidade do problema que eu estou a colocar, é que se nós não dermos prioridade às centrais térmicas de carvão, a nossa indústria de carvão muito possivelmente vai desaparecer. E porquê? Porque exportamos o carvão de coque. Para além do carvão de coque, nós produzimos um carvão de queima, com um teor de cidras baixo da ordem de 10, 12%, cujo preço cada vez é menor, e ao nível internacional o carvão de queima está a desaparecer, não há mercado, e depois há o carvão que tem um teor de cidras muito alto, se nós não o utilizamos, a montanha do Matiz vai crescendo, e daqui para algum tempo a Vale, que neste momento é a única operadora importante, vai dizer que não consegue viabilizar, digamos, a indústria de carvão. E é preciso reparar que à volta da indústria de carvão, nós construímos um sistema ferroportuário que ficará praticamente sem utilização. Mas se não fizermos barragens, os efeitos das cheias, os efeitos da seca, portanto, serão devastadores e nós precisamos, por exemplo, nós tínhamos iniciado a construção da barragem Moamba Major, depois parou, porque não havia financiamento local, portanto havia financiamento do Brasil, e a barragem Moamba Major é fundamental para garantir o abastecimento de água à cidade de Maputo, como é fundamental a barragem Boa Maria no centro. Se nós tivéssemos a barragem Boa Maria, o efeito do Idaí teria sido muito maior, da mesma maneira que precisamos de uma barragem como a barragem de Mapaia. Portanto, significa que não é possível fazer tudo. A solução mais fácil é dizer como fazer tudo. Portanto, existe a economia como ciência, fundamentalmente porque os recursos são escassos. Se fosse possível fazer tudo, portanto, não havia necessidade de haver a ciência económica. Mas o que vai acontecer é que a tendência hoje, ao nível mundial, é empurrar para centrais a gás. Portanto, existe um projeto que foi apresentado nos jornais, não é necessariamente que eu acredito que o projeto vai avançar, mas alguém propôs que quer fazer 6.000 megawatts aqui na cidade de Maputo, trazendo o gás natural através de um pipeline a partir do Cabo Delgado. Agora, se nós fizermos 6.000 megawatts aqui na cidade de Maputo, certeza que não vamos fazer nem a barragem Moamba Major, nem as outras barragens. Mas isso coloca aos decisores políticos uma situação extremamente complicada. Como decidir? E quando nós tomamos alguma decisão, pensamos que o decisor político tem a liberdade total de tomar a decisão. Não é verdade. Ele depende das fontes de financiamento, depende dos parceiros, depende das circunstâncias do momento, e ele vai, se calhar, escolher aquilo que é possível nessa altura. Mas quando nós olhamos para os efeitos da decisão que a gente vai tomar, e se nós não construímos barragens para mitigar o efeito das cheias, e se não construímos barragens para mitigar o efeito da seca, significa que nós vamos ter, digamos, situações cada vez mais de maior calamidade, e os recursos que a gente tem, pensamos que íamos utilizar para desenvolver o país, vamos utilizar para mitigar o efeito das calamidades. Portanto, esta era a introdução que eu queria fazer, e a preocupação central desta introdução é dizer que a alteração climática é séria, e nós pensamos muitas vezes, para alguém que tem a minha idade de 75 anos, a dizer que se calhar eu não vou sofrer esse efeito, mas a alteração climática já não é para o futuro
vamos sofrer agora nos próximos anos. Portanto, isto é um desafio muito grande e alguém dizia para que é necessário fazer uma legislação. Não é o propósito desta palestra para falar de legislação. O propósito desta palestra, a minha intervenção dos meus colegas, é para alertar a gravidade da situação que a gente vai enfrentar. E o que é que isso quer dizer? Quando vier algum programa do Governo, quando vier alguma legislação, é preciso sistematicamente pensar onde é que está a componente da alteração climática. Como é que, com este projeto, nós vamos enfrentar a alteração climática. Portanto, ela passa a fazer parte do nosso dia-a-dia, passa a fazer parte da nossa vida. Portanto, esta é a minha introdução. Depois, os meus colegas, em particular o diretor-geral da ANAC, a doutora Celeste e o doutor Carlos Sérgio, vão continuar a apresentação mais na vertente da conservação e da biodiversidade. Portanto, agradeço e muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde a todos, Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimos Deputados. O Dr. Magid, PCA da Biofundo, veio a esta introdução de Sua Excelência os Deputados e fez acompanhado alguns de nós. Gostaria de, apresentar o nosso diretor executivo, Luís Bernardo Anuana, o diretor-geral da ANAC, Mateus Mutemba, e Carlos Serra, um conhecido ambientalista. Eu sou Alexandra Jorge, diretora de programas da Biofundo. Nós estamos muito felizes por estar aqui e por reconhecer entre vós muitos dos colaboradores e defensores da conservação da biodiversidade e esperamos trabalhar com alguns de vós em comissões específicas ao longo deste vosso mandato. A Biofundo liderou esta iniciativa e, como foi dito, além de nós financiarmos a conservação da biodiversidade a longo prazo, com especial enfoque no Sistema Nacional das Áreas de Conservação, a Biofundo tem também tido um papel muito importante desde da sua criação na advocacia e na disseminação de informação para a sociedade civil sobre a importância da biodiversidade. É por isso que estamos aqui, com os nossos colaboradores de várias instituições, porque nós trabalhamos em coordenação com várias entidades, e vimos aqui para mostrar a importância de conhecer as riquezas e os recursos naturais que temos para podermos estar motivados para os conservar, e trazemos 2 filmes. O primeiro é uma pequena amostragem da riqueza da nossa biodiversidade ambiental, social e cultural, que vamos ver em seguida. This is Mozambique, land of golden sun, land of people open and warm, landscape rich and vast with beauty unmatched. Mozambique, you are my home. This is Mozambique. Hoyo, 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 hoyo. Acabamos de ver um pouco de Moçambique que queremos preservar e melhorar, que tem não só importância turística e económica, mas também é muito importante para garantir a nossa sustentabilidade. Em seguida, vamos ver um filme chamado Como Salvar o Nosso Planeta, que salienta a importância da conservação, não só para o meio ambiente, mas também para a nossa sobrevivência.
e que mostra o contraste entre o que pode ser um cenário positivo e o que pode ser um cenário negativo se não fizermos nada para mudar isso. How do we create a future in which both people and nature can thrive? This is the biggest question of our times. In the next few decades, we need to do something unprecedented, achieve a sustainable existence on Earth. But how do we do it? We can start by understanding how we got to this point. 20,000 years ago, humankind consisted of less than 1 million hunter-gatherers across the globe. We lived within the resources on offer, in balance with nature, a strategy that could theoretically last forever. But it wasn't an easy life. Nature determined our survival. We used our unique minds to challenge that reality. We learnt how to tame the wild, get more from the environment. Our population boomed, as did our demands. Every time a new problem arose, we solved it, altering Earth's entire surface in the process. And now we have changed the world so profoundly, scientists have decided that Earth has entered a new phase of its existence. Welcome to the Anthropocene, the age of humans. The tables have turned. We now determine nature's survival. The planet is ours. There's just one problem. We're now totally out of balance with nature. And unless we get our balance back, this age of humans is due to be short-lived. So how do we deal with this problem? When you boil it down, there is one underlying big issue. Our planet is becoming less wild. Our species has cleared 3 trillion trees, cultivated half its fertile land, and now fishes across most of the ocean. In the last 50 years, the populations of wild animals have reduced by 60%. We've replaced them with ourselves and our domesticated animals and plants. Today, we and the animals we raise account for 96% of the mass of mammals and 70% of the birds on Earth. There's very little wild left. This biodiversity loss is not just a tragedy, it's the single biggest problem we face. Without biodiversity, the world as we know it doesn't work. Our planet needs its wild spaces. Every one is a component in the global machine. Only if they are all healthy can the planet run smoothly. A less wild world is less able to provide for our needs, less able to maintain dependable weather and seasons, less able to absorb our impact. Biodiversity equals stability, and stability is what we need most of all. Can we turn this situation around? Can we re-wild the world? Well, maybe, due to one key change. As societies develop, something is happening that has never happened before. People are having fewer children. Globally, since the year 2000, the number of people under 16 years old has hardly changed. The main reason our population is still rising is because people are living longer. If this continues, our population may finally stop growing
by the turn of the century. By investing in education and women's rights and raising people out of poverty, we could bring about peak human even sooner. This changes everything. It gives us the opportunity we need to regain our balance. The plan for our planet is remarkably simple. Reduce our impact by making sure that everything we do, we can do forever. For the biggest gains, we could concentrate our efforts on 4 goals: phasing out fossil fuels and replacing them with renewables. This will not only slow the warming of the planet and the acidification of the ocean, but it will lead to clean air for all of us. Upgrading to efficient food production and reducing our consumption of meat. We'll require far less space to provide for ourselves, leaving more for grasslands, reducing deforestation and our demand for fresh water, and feeding more people with healthier, more affordable food. Working together to properly manage our ocean. A global network of no-fish zones and a treaty on the use of international waters would restore the health of the ocean so it actually produces more fish for us all to eat. Working hard to keep hold of the wild populations we still have, encouraging nature wherever we can. In the ocean, on land we no longer need, and even in our cities. If we make these changes, we'll be a long way to becoming a species in balance with nature once again. We will have taken a remarkable journey, from 1 million people struggling to survive, to several billion living long, healthy lives on a stable planet, able to provide for all our needs. Only at that point will the Anthropocene, the age of humans, be truly underway. At that point, we will be proud to call it our planet. How do we create a future in which both people and nature can thrive? We open our eyes to this moment in history. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world. Este filme salienta que este é um assunto global, que preocupa todos os países e que é também muito importante para Moçambique e que todos nós temos o nosso papel para manter o equilíbrio sustentável do nosso planeta. Os meus colegas que vão falar a seguir vão dar um pouco mais de informação de base sobre biodiversidade em Moçambique, o Dr. Mateus Mutemba, e em seguida o Dr. Carlos Serra também vai falar um pouco dos impactos e consequências da ação do homem, especificamente em Moçambique. E como complemento destas palestras sobre biodiversidade, trouxemos também umas pastas com um flash drive e um guião do que está dentro do flash drive, que tem informação de base sobre áreas de conservação em Moçambique, legislação e convenções relevantes e também a lista de principais organizações e financiadores que trabalham na conservação. Eu penso que no final da sessão terão acesso a estes documentos. Obrigada. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, senhores deputados, Excelências, muito obrigado por esta oportunidade que nos é dada para partilhar este espaço e tratar de um assunto que é parte da nossa agenda nacional. Tivemos a oportunidade de ver os filmes que passaram e penso que depois de vermos este filme quase dispensaria a minha apresentação. Mas nós vamos ater-nos nos próximos minutos a falar sobre
aquilo que é a nossa resposta no país. As áreas de conservação são parte da resposta aos desafios que se nos colocam pelas mudanças climáticas. Há inclusive um acordo global que prevê a criação de áreas de conservação à escala global que possam compreender 30% da superfície da Terra como forma de mitigarmos os impactos desta intervenção substancial que nós temos sobre a natureza. Gostaria de dizer, em poucas palavras, que a Administração Nacional das Áreas de Conservação é um instituto público que é tutelado pelo Ministério da Terra e do Ambiente. Entre as nossas atribuições está a administração do Sistema Nacional das Áreas de Conservação, que, tanto entre as nossas atribuições, dizia que está a gestão do Sistema das Áreas de Conservação, mas também a utilização, a promoção da utilização sustentável destas áreas por via, por um lado, do fomento de atividades económicas, tem por objetivo não só promover a recreação, a educação dos nossos concidadãos e de quem nos visita, mas também servir como uma fonte de geração da receita que é necessária para nós fazermos funcionar este sistema. Outra parte das nossas atribuições inclui o maneio da fauna bravia em todo o território nacional. Temos também a responsabilidade de fazer a gestão do comércio internacional de espécies de fauna e flora em perigo de extinção, que acontece sob a égide da Convenção CITES. Em termos de quadro legal que sustenta a nossa atuação, para além da Constituição da República, estão também a Lei de Florestas e Fauna Bravia, a Lei da Conservação da Diversidade Biológica, que foi publicada e depois como Lei 1614 e posteriormente republicada como a Lei 517. Estas duas leis estabelecem essencialmente o quadro e as normas para a conservação da biodiversidade no país. Eu gostaria de, em seguida, apresentar aquilo de que consiste a nossa rede e também as categorias das áreas de conservação. Nós temos a responsabilidade de proteger aproximadamente 26,7% do território nacional, que consistem as áreas de conservação, nomeadamente áreas de conservação, olhando para as categorias, áreas de conservação que se distribuem ao longo de todo o país, como se pode ver neste mapa, e com diferentes categorias, como vamos falar nos próximos minutos. Existem no nosso quadro legal dois tipos de áreas de conservação. Aquele primeiro que é as áreas de conservação total, tanto que é o Estatuto Máximo de Área de Conservação, onde pontificam não só a Reserva Natural Integral, como também o Parque Nacional e o Monumento Natural e Cultural. Aqui, a grande diferença que existe com a outra categoria é que nesta categoria de áreas de conservação não é permitido o uso extrativo dos recursos. O que é que quer dizer com isto? Nós temos uma máxima no setor da conservação que utilizamos quando as pessoas visitam as nossas áreas e, sobretudo, estas de proteção total. E dizemos às pessoas a sua chegada, porque muitas vezes elas impressionam-se, gostam de uma flor, gostam de ver uma paisagem e às vezes até querem levar uma lembrança com elas. É proibido, não se pode fazer. E então nós temos uma máxima que diz: tire muitas fotografias, leve lembranças, muitas lembranças, mas deixe apenas pegadas, porque também não é permitido trazer materiais de fora, sejam animais, plantas, etc., para introduzir, porque tem um efeito nefasto.
Portanto, este é o Estatuto de Proteção Máxima de Áreas de Conservação. O outro já é um estatuto que é considerado de uso sustentável. Aqui nós temos, para além da reserva especial, temos também as áreas de proteção ambiental, temos as coutadas oficiais, os santuários de fauna bravia, fazendas de bravio e também parques ecológicos. Uma característica aqui adicional é que estas áreas de uso sustentável já são, quer por um lado de domínio público, mas também de domínio privado, sobretudo aquelas como as fazendas que são geridas por setor privado, bastando para o efeito obter um DOAT e, posteriormente, a aprovação para operar como fazenda de bravio. Aqui já é possível fazer a extração de recursos de forma controlada, nos termos do plano de maneio da respectiva área. É em lugares como estes que nós dedicamos para a prática de atividade de caça, ela que é praticada quer nas coutadas oficiais, como também nas fazendas do bravio, e há a particularidade de, na Reserva Nacional do Niassa, nós termos estabelecido blocos que consistem de áreas para realizar atividade de turismo de contemplação, como também para realizar atividade de caça. Gostaria de falar a seguir sobre a governança das áreas de conservação. Em geral, o Estado administra estas áreas em colaboração com diferentes entidades, sejam elas do setor público, do setor privado, das ONGs e etc. Há também a particularidade de, nas áreas de domínio público, nomeadamente parques, reservas, áreas de proteção ambiental, por exemplo, ter sido estabelecido por legislação a criação de conselhos de gestão destas mesmas áreas. Estes conselhos de gestão têm por objetivo assegurar um dos aspectos mais importantes dos objetivos que o país tem em relação à gestão dos recursos naturais, que é precisamente a participação das comunidades, garantir que elas sejam representadas e possam colaborar para a gestão das áreas de conservação, participando neste que é um fórum consultivo que integra os diferentes interesses que existem nas imediações da área de conservação, sejam da academia, organizações da sociedade civil, setor privado, etc. É, portanto, um órgão consultivo para a área de conservação. Temos também uma modalidade de gestão de áreas transfronteiriças. O nosso país tem fronteira com diferentes países e há uma série destes pontos de fronteira onde temos parques que são contíguos a parques existentes, por exemplo, na África do Sul. Temos a área de conservação do Grande Limpopo, onde o nosso Parque do Limpopo confina com o Parque Nacional do Kruger e o Parque do Gonarezo, na África do Sul. Temos situações semelhantes em Chimanimani, no centro, e no norte, Niassa-Selou, bem como aqui no sul, na região do Lubombo, onde os nossos parques do sul, nomeadamente a Reserva Marinha Parcial da Ponta de Ouro, está vinculada ao Ismangaliço, o Complexo Ismangaliço da África do Sul, como também temos o confinamento entre esta nossa reserva e o Temba Indumo do lado sul-africano. Passaremos a falar a seguir sobre os mecanismos de financiamento, tanto os modelos de gestão destas nossas áreas de conservação. A nossa legislação estabeleceu que diferentes mecanismos para financiar as áreas de conservação. E um mecanismo que temos estado a adotar e com algum sucesso, tenho que dizer, é
a cogestão de parques e reservas que tem sido feita em diferentes locais. Nós temos na tela a ilustração de diferentes modalidades para esta mesma gestão, modelos como de gestão delegada, que ocorre no caso do Santuário de Cabo de São Sebastião, que é gerido por um grupo do setor privado, e depois temos a modalidade de cogestão integrada, onde há uma partilha de responsabilidades entre o governo e o setor privado, parceiro, que neste caso traz recursos financeiros e técnicos para complementar a ação do Estado. Nós temos nesta categoria pelo menos 3 áreas de conservação e temos depois uma outra modalidade, que é a modalidade de assistência técnica e financeira, onde os nossos parceiros essencialmente nos trazem recursos financeiros e assistência técnica, sendo que a gestão é feita por nós mesmos. Há uma outra situação em que nós gerimos os parques de forma direta e em que nos beneficiamos de algum apoio pontual para projetos específicos. E pode-se ver ali embaixo as áreas onde esta situação ocorre. Portanto, falando em mecanismos de financiamento, já nos referimos às parcerias público-privadas e há uma série de outras modalidades para atrair recursos para o financiamento das nossas áreas de conservação, como está ali listado, e que estão devidamente regulados. Notamos que, embora haja um crescimento na receita das áreas de conservação, nós ainda temos um déficit de financiamento, como viram, acima de 200 mil hectares é o que consiste a nossa rede das áreas de conservação, e ainda enfrentamos um déficit de financiamento na ordem dos 51 milhões de dólares ano. Portanto, como se pode ver na imagem seguinte, a evolução do crescimento da receita da ANAC entre 2012 e 2019, constata-se que em 2019, aliás, a partir de 2017, que tem por marco a aprovação de novas taxas para atividade de caça, verifica-se um incremento da receita que nós acreditamos, com uma aplicação plena dos mecanismos que apresentamos na tela anterior, há potencial para que esta receita continue a crescer. Gostaríamos de falar-lhes de seguida sobre como é que nós trabalhamos os mecanismos de colaboração interinstitucional que usamos para fazer o nosso trabalho. Ao nível nacional, no âmbito do combate aos crimes contra a vida selvagem, trabalhamos de forma articulada com instituições como o CERNIC, a Procuradoria-Geral da República, os vários ramos da Polícia da República de Moçambique, as alfândegas, bem como o GIFIM. Queria também realçar que, neste âmbito e à luz da Lei 5 de 2017, a ANAC desempenha o papel de auxiliar do Ministério Público na realização de investigação de crimes contra a vida selvagem. Trabalhamos também no contexto da educação ambiental com organizações da sociedade civil e do setor privado para promover a consciência da sociedade em relação ao valor desta mesma vida selvagem e da nossa biodiversidade, e neste âmbito também promovemos a capacitação de magistrados da Procuradoria, como também dos tribunais no âmbito da legislação e informação técnica relacionada com a vida selvagem. Em termos de colaboração regional e internacional, temos também um enfoque no trabalho que é feito com os países vizinhos, nomeadamente na gestão daquelas áreas de conservação de que falamos, mas, por outro lado, também na condução de atividades conducentes ao controle da atividade criminal contra a vida selvagem. Trabalhamos também com países de onde provém a maior demanda por produtos de vida selvagem, como são os casos do Vietnã e da China, no âmbito de diferentes protocolos
e memorandos de entendimento que permitem uma colaboração profícua entre as nossas instituições e países no combate ao crime transnacional. Eu não vou levar muito tempo a falar neste slide, porque muito já foi dito, quer pelo Dr. Magid Osman, como também tivemos a oportunidade de ver a ilustração no filme que correu, mas essencialmente convido os senhores deputados a prestarem atenção apenas àquilo que são as causas da perda de biodiversidade e vão notar que praticamente todas elas têm a ver com a ação humana. Podemos passar para o slide seguinte, por favor. Falamos também da importância de conservar estas áreas que são reservadas à proteção da nossa biodiversidade. As razões foram ditas e ilustradas no filme, mas há um facto dramático, que é como seres humanos nós estamos neste momento a usar em cerca de 25% em excesso daqueles recursos que a natureza nos dá. O que significa que estamos a sobrepressionar a terra, estamos a sobrepressionar os recursos e, com isso, criamos uma situação de maior vulnerabilidade, porque a importância que tem estes serviços ao ecossistema que são prestados pelas nossas áreas de conservação tem a ver com prover as nossas necessidades essenciais, nomeadamente em relação ao fornecimento de alimentos de que precisamos, mas também o papel de proteção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Geram também o potencial para nós continuarmos a ter um país bonito, como nós tínhamos ali naquele vídeo, Hoyo Hoyo, onde possamos utilizar o potencial natural que temos para a recriação e promoção do turismo ligado à natureza. Portanto, eu gostaria de agradecer-lhes a atenção prestada e terminar a minha apresentação, dado que aquele slide já resume muito o que foi dito, ia ficar por aqui. Obrigado. Muito boa tarde a todos vós nesta magna casa. Para mim é um prazer regressar e, com permissão da Senhora Presidente da Assembleia da República, a quem desde já dou a minha vénia por estar diante de mim. Há pouco tempo estivemos juntos num debate que discutia importantes aspectos ambientais. Hoje vejo-me aqui a apresentar e a falar sobre mudanças climáticas, cidades e resiliência, ecossistemas sensíveis. Eu sinto que não vão ter, se calhar, a possibilidade que teriam se pudessem ver as imagens no vosso laptop, se pudessem ver à frente do vosso ecrã as imagens que aqui vos trago. Na realidade, a apresentação é uma apresentação baseada em imagens do antes e depois, baseadas em factos que acontecem e vêm acontecendo há vários anos nas cidades de Maputo, Matola, Xai-Xai, Quelimane, Chimoio, Beira e Pemba. A apresentação ela visa fundamentalmente despertar a atenção de todos vós para a necessidade de olharmos para os ecossistemas sensíveis de outra maneira, para perceber que eles são o nosso maior aliado, além de berço de biodiversidade, além de servirem como fonte de vida para largas milhares de moçambicanos que vivem da costa e da costa. Eles defendem-nos contra o que aí vem e já tem vindo. O ciclone Idai, o ano passado, foi talvez a maior experiência em termos de ilações que podemos extrair. O Idai passou uma série de mensagens. Se nós nos recordarmos, faz 20 anos este mês, 20 anos
que a chuva começou a cair e intensificar-se em toda a região sul. Faz 20 anos que perdemos a Avenida Júlio Nharé. Vai fazer 20 anos que a nossa Rosita nasceu numa árvore, salvo erro, 1 de março. 20 anos nós temos experiência das cheias de 2000. E temos cerca de um ano do ciclone Idai, vamos fazer um ano. Não serão já eventos extremos suficientes para nós fazermos as coisas de maneira diferente no terreno, todos, independentemente das diferenças, o que é que a natureza nos está a dizer há vários anos? Uma segunda pergunta, antes de passar para o ecrã. Se agora chegar o protocolo e nos disser que está a chegar um ciclone, qual será a reação dos senhores deputados? O que é que fariam a seguir? Onde é o porto seguro da Assembleia da República? Onde é o local de concentração para o qual se deveriam dirigir em caso de emergência? E qual seria o comportamento numa sala, com os cuidados que cada um deve ter? Alguns temos necessidades especiais, e sabemos. Como é que nós nos comportaríamos? Para onde é que iríamos? Qual seria a saída que iríamos usar? Qual seria o nosso comportamento? Quem nos iria contar e como é que nós iríamos ser contados, não é? Qual seria a nossa atitude no ato de contagem nesse mesmo porto seguro, como eu chamo, mas é o local de concentração? E a seguir, o que é que aconteceria? Como é que nós iríamos ser conduzidos para um local de segurança? Há uns anos atrás, nós aprovámos a Lei de Gestão de Calamidades nesta casa, em 2014. E estão lá as bases, estão lá os princípios daquilo que deve ser uma ação de salvaguarda, uma vida de salvaguarda. E todas as instituições têm que estar preparadas, começando por esta. Passando então para as imagens, eu vou tentar, na medida possível, mostrar-vos o que é que as imagens dizem. Sem luz seria melhor. No bairro Luís Cabral, portanto, vocês conseguem ver pela mancha da direita o que se passou de 2004 para 2019. Portanto, são duas imagens extraídas do Google Earth ainda esta manhã. Portanto, as cidades estão a crescer. Será que estão a crescer de modo resiliente? Será que estamos preparados para o que está a acontecer? Pois eu digo-vos à partida que não. Todo aquele crescimento urbano que ali vemos, aquela mancha branca à direita, ela ocorreu em ecossistemas sensíveis. E o que é um ecossistema sensível? Já os meus colegas já falaram de alguma maneira, mas estamos a falar de ecossistemas de terra úmida, terra com água, bacia natural de retenção de águas. Muito importante, a água tem que ir para algum lado, porque se não for para algum lado, ela vai para as nossas casas, vai causar vítimas, vai destruir património, não só das pessoas que se assentaram indevidamente, mas toda uma população. A mancha urbana está também a acontecer em ecossistema de mangal, o mesmo mangal que está preparado para aguentar com o ciclone. As árvores que nós vamos plantar exóticas não estão preparadas, mas o mangal, pelas suas características, quando ele está rico, quando ele está saudável, ele protege-nos melhor que qualquer muralha que vocês queiram construir. Podemos passar? Portanto, nos pescadores, mais concretamente naquilo que é o bar de Costa do Sol, mas nós chamamos o núcleo de pescadores. Uma imagem também que tem cerca de 15 anos. Bom, não dá para ver muito bem, mas vejam bem, estejam atentos ao que está a acontecer em termos de progressão também. Aquela progressão em baixo, ela está a ocorrer no mangal da Costa do Sol. Este mangal conecta com o mangal que está ali na saída do nosso rio Ncomati. Muito pescador depende deste mangal. Muita gente depende da vida que ali está. No entanto, dia após dia, o mangal está a ser soterrado, está a ser degradado. Grandes mansões surgem, mas também pessoas que não têm outra alternativa. Eu queria aqui sublinhar que a responsabilidade é de todos. Nós temos desde a infraestrutura licenciada até a ocupação espontânea. Tudo vai acontecendo no mesmo sítio. Há ali um barco, é verdade. Há um barco construído, barco é uma casa construída em cima da praia, domínio público do Estado. 100 metros, não se esqueçam. É nosso domínio público. Alguém construiu em cima da praia. Podemos passar? Portanto, no Vale do Infulene, e aí chama a atenção, separa duas cidades. A fonte do rio Milaúz está a algures em Marraquene. É muito importante
este rio Cariveia não dá para ver tão bem, acreditem, se tivéssemos outro rio. Atenção à fonte do rio que está em Maracuene. Há lá muros construídos sobre as terras úmidas. Passando. Em Xiango, portanto, no bairro da Costa do Sol também, o mesmo panorama, a circular permitiu o acesso a uma zona muito importante de retenção de águas. Portanto, são bacias que nós temos num lado, podemos passar? Ou está muito lento? São bacias de retenção que nós temos e são também mangais. Não dá para ver mais uma vez, mas o que vocês veem em baixo é uma mancha, é uma pegada que está a ocorrer a um ritmo explosivo. A imagem com detalhe, vocês iriam ver que muitas vezes ainda não há casas, mas já temos os assentamentos, os aterros a acontecer. Posso-vos garantir, do conhecimento que tenho, que toda aquela zona vai ficar inundada nos próximos anos. Portanto, é um investimento jogado para a água. E a situação é natural, a cidade fica exposta cada vez mais. Beira, passamos para a Beira, fazemos uma viagem até a minha terra natal. Portanto, 2004 a 2019, o cenário na Praia Nova, que sofreu bastante os efeitos do Idai, foi este. Não dá, mais uma vez, para ver, é tanta pena. Mas é assim, a imagem com detalhe mostra-nos que nós perdemos grande parte de um mangal que existia, e esse mangal era uma muralha. A cidade da Beira, pelas suas características, nós sabemos, está muito abaixo ou a nível do nível das águas do mar. Ou seja, está exposta permanentemente a uma ameaça. Se nós destruímos o mangal e as dunas e a vegetação que temos, é pior. O mar já vai penetrando. O bairro que ali temos, que eu mostro nas imagens a seguir, é o bairro, temos a Baixa, mas temos o bairro da Ponta Geia, também muito próximo. Eles já estão hoje sistematicamente expostos à água do mar. Passando. Portanto, aqui já dá para ver melhor. A mancha urbana estende-se para tudo o que é verde. O verde vai sendo ocupado, vai se tendo em relação às construções. Parte desta população é população pobre ou muito pobre, mas temos também alguns armazéns, algumas mansões, alguns condomínios a surgir onde não deviam surgir. Passando. Então, Ponta Geia não dá, mas dá para ver com detalhe, veriam ali algumas construções licenciadas em plena costa, em plena zona de proteção parcial. Portanto, hoje temos já água a afetar aquilo que era um antigo Palácio dos Casamentos. Depois ainda fomos construir dentro da zona marinha e costeira, portanto não há condições. Qualquer dia só de barco é que conseguirão chegar a alguns lugares. Passando. Sim. Pronto, então estou aqui a ser pressionado. Pronto, este cenário é o cenário de toda a região de Macuti. Atenção, porque aqui nós perdemos vastas terras úmidas, terras de arrozais, mas já zonas também de retenção de águas, passando. Houve também grandes construções por lá. Agora, nesta imagem, na imagem seguinte, o que eu pretendia vos mostrar é o avanço do mar em relação à cidade. Portanto, a cidade está a perder território. Não há melhor sítio para verem isso que aquela porção que está ali no regulado Luís, antigo regulado Luís. Vocês verão que nós perdemos uma parte grande de terra. E a cidade da Beira corre o risco de se cortar a partir deste ponto, exatamente. Às vezes as atenções estão para o edificado e esquecemos do que estará a acontecer aqui. Passando. Portanto, o mar avançou, não é? O antes e depois mostra-nos. A praia deslocou-se e nós perdemos uma parte das salinas que ali existia. Avançando. Em Chimoio, esta imagem é importante para perceberem, houve inundações na semana passada. Na semana passada, a água tomou conta de vários bairros, de várias zonas da cidade. Como é que é possível, numa cidade de declive, haver inundações? Bom, as terras úmidas e os rios que lá estão a conhecer este processo também, antes e depois. Perceberam? Para onde é que a água vai escoar? Se nós ocupamos o rio. Passando. Agora, Climane. Portanto, quem conhece Torrone Velho sabe, conhece bem este bairro. Isto eram as imagens há uns anos atrás. E agora? Pronto. Então, aqui é Mangal. Mangal que é também muito importante e que vai sendo derrubado para a expansão urbana. Passando. Estou quase no fim. E agora, são imagens que nos foram facultadas por um cidadão de Xai-Xai que não sabe a quem colocar esta preocupação. Há dunas a desaparecer, construções que foram licenciadas, numa zona
tão importante na defesa da cidade de Xai-Xai. Ali estamos a falar de uma área cuja legislação protege também. Pronto, passando. E já no fim, a nossa expansão urbana que ocorre a sul de Pemba e que tem principal foco precisamente os 100 metros contados a partir da linha de pré-mar. Portanto, não estamos a deixar uma margem de segurança. Agora, já nos 2 slides finais, são os slides de conclusões. Aquilo que eu traria, nós temos um bom quadro legal, apesar de tudo, podemos ter uma outra lacuna, mas temos um bom quadro legal. Ele não é tão conhecido por muitos, portanto, este é o maior desafio, temos que o divulgar, temos que o tirar. Ele também está com um problema de implementação, de eficácia e, logicamente, pronto, não me deixaram terminar, temos que o divulgar, temos que agir, temos que conservar, temos que ordenar e, acima de tudo, temos que implementar. Obrigado. Obrigada ao Dr. Magid e à equipa que lhe acompanhou. Por causa do tempo, acho que não vamos fazer o resumo daquilo que foi apresentado, mas mostra-nos que, de facto, nós temos que proteger os nossos ecossistemas, que esses ecossistemas ajudam-nos tanto a adaptar como a mitigar. Passaríamos aos deputados, aos excelentíssimos deputados, para apresentarem algumas questões ou pedido de esclarecimento, assim como contribuição. Obrigada. De manhã dizia a mamã Graça Machel que, como deputados que nós somos, mais do que legislar, representar, fiscalizar, temos que ser educadores. O deputado tem que ser educador. Isto leva-nos àquilo que o Dr. Magid disse sobre a revolução das mentes. Porque se de facto nós queremos agir sobre algo que está a acontecer, que está a afetar a nossa vida já, os ciclones que estamos a ter, as tempestades, as secas cíclicas, as inundações nas cidades e fora das cidades, agora o Búzios está completamente inundado e mais uma vez estamos a ter o cenário do Idaia quase. Temos que agir nas mentes, como diz o Dr. Magid. Mas aqui o ponto é como é que nós agimos sobre as mentes. Nós, como deputados, e eu dizia, parafraseando a mamã Graça, temos o dever de educar. Temos leis. Aqui o Dr. Mateus Mutemba falou de leis que nós temos. Foi enumerada uma série de leis aprovadas por esta Casa, temos instituições do Estado, temos organizações da sociedade civil, temos iniciativas de caráter privado que já estão a atuar neste campo da conservação da biodiversidade para evitarmos que este desastre seja maior do que já está a acontecer. Mas também estamos aqui, nós, deputados. Estamos a ser preparados para uma nova legislatura que já arrancou. Estamos a ser preparados para agir também nesta componente e, se calhar, com uma maior responsabilidade do que os demais da sociedade, porque dizemos nós que representamos o povo que está lá fora, porque somos seus representantes, eles é que nos elegeram, e temos o dever de fazer alguma coisa para travarmos, se possível, o desastre iminente. Temos uma população para educar, uma população que, infelizmente, na maior parte dos casos, não está alfabetizada, portanto, pode ter dificuldades de compreender termos como estes que nós estamos a ouvir dizer aqui, biodiversidade, mudanças climáticas. Às vezes, os vocábulos que temos nas nossas línguas locais nem sequer abrangem estes conceitos e nós temos que educar essa população. E o que eu posso dizer é que, colegas, nós temos aqui um campo que nos chama à ação. E se por um lado podemos fazer um pouco mais no aperfeiçoamento da legislação, talvez tenhamos que agir mais na divulgação. Dizia agora o Dr. Carlos Serra que falta divulgação das leis que nós temos que divulgar estas leis e, se calhar, nós, como fazedores das leis, somos
os que têm a maior responsabilidade de começar a divulgação destas leis, seja a nível das comissões de trabalho. Esta Casa vai eleger comissões de trabalho e essas comissões de trabalho vão agir junto das comunidades, vão estar a fiscalizar a atividade do governo, vão andar nas províncias, mas também a nível dos nossos círculos eleitorais temos as jornadas parlamentares, interagimos com a população. O desafio é como é que nós podemos ter mais informação sobre este assunto. Parece que um seminário em que durante 1 hora ou 1h30 falamos das mudanças climáticas pode não ser suficiente para que nós, os 250, saiamos daqui e digamos sim, estamos prontos agora para trabalhar neste ponto. Se calhar precisamos de mais momentos de recebermos, eu diria, se me permitem o termo, um tratamento de choque em relação a esta questão das mudanças climáticas, porque é a única forma, se calhar, de podermos despertar ainda mais para aquilo que é a nossa responsabilidade e trabalhar. E aí eu diria que precisamos talvez de mais informação. Eu acho que a Casa pode se organizar para ter momentos de maior reflexão em torno destas questões e não deixarmos apenas a nossa 5ª comissão que gera as questões ambientais esta questão, mas todos nós termos mais informação e talvez até informação mais simplificada. Imagens como estas que o Dr. Serra passou, mas também o esmiuçar desta informação com mensagens mais simples que nós possamos usar junto das comunidades, podem ajudar-nos a fazer uma melhor ação como deputados para tentarmos fazer esta revolução das mentes que nos sugere este painel que aqui está. Então, eu queria apenas reiterar os nossos agradecimentos pela presença, não só do tema, mas também das personalidades que nos trouxeram este tema aqui. O Dr. Serra interagiu, tive a oportunidade de interagir com ele muito quando eu estava a presidir a 3ª Comissão, que na altura que tinha as questões ambientais à sua responsabilidade. Conheço a paixão que ele tem pelas questões ambientais, muitos de nós o vemos nas redes sociais, a insistência que ele tem, temos que limpar a cidade, mas uma única voz não vai chegar muito longe. Nós todos temos que unir as mãos e penso que esta Casa tem essa responsabilidade. Era isto que eu queria dar como contribuição e, mais uma vez, agradecer com toda a honestidade este painel fantástico que nos trouxe esta reflexão. Obrigada. Muito obrigada, Sua Excelência, Sra. Antoninha. Gostaria de... em relação a esta matéria, um pequeno comentário é que, contrariamente ao que estava a dizer a minha ex-homónima, Telmina Pereira, o grande problema para mim não está na população que deve ser educada ou na população, entre aspas, analfabeta. O grande problema, os grandes desafios que nós temos na matéria ambiental e na preservação da biodiversidade está justamente com as pessoas alfabetizadas. Essas é que são um grande perigo para a questão ambiental. E eu digo porquê. Nós temos, por exemplo, o Carlos falava disto muito bem, desde Catembe até o Incomate, esta banda de Mangal, há 10, 15 anos atrás, era cerca de 30 km de Mangal, hoje está reduzido mais ou menos, acho que menos de 50% disso. E isto, a responsabilidade, e estas são zonas protegidas, são áreas protegidas, e nós encontramos situações de violação dessas áreas protegidas, já estão classificadas, categorizadas, justamente por pessoas que até têm responsabilidade no Executivo. Por exemplo, falou do Xiambo, uma coisa interessante, eu por causa do Xiambo estive lá e fiz uma pequena análise. Encontramos situações de uma região de Xiambo que até tem um placar a dizer que é uma zona proibida para habitação. Mas justamente naquela zona de Xiambo tem, curiosamente, marcos que são do Conselho Municipal dentro da área do Mangal, dentro de uma área úmida. Portanto, volto a repetir que a minha grande preocupação é justamente a população alfabetizada, que essa não precisa de seminários. Provavelmente, nós precisamos de uma ação enérgica em relação às pessoas. Se me permitires, se calhar isso é um pouco ousado, mas eu penso que talvez temos que começar a pensar um pouco nisto. Da mesma forma que temos convenções internacionais hoje que vão dar à Haia
e que há crimes que são de consenso internacional, crimes considerados contra a humanidade. Eu penso que a categoria de alguns crimes ambientais tem que ser associados a esta categoria, porque a gravidade de algumas decisões, de algumas opções em matérias de política na matéria ambiental tem consequências para 50, 100 anos, 200 anos. Portanto, é tão grave que se faz isso à humanidade como um que manda dizimar 10 mil ou 15 mil pessoas. Se calhar é muito mais grave. Portanto, há que repensar. Se nós vamos agora a nível das convenções internacionais, vemos a possibilidade dos crimes ambientais, sobretudo daqueles que têm poder decisório, para também serem considerados como crimes contra a humanidade. Só para dar um exemplo, quando falamos de políticas, porque há atitudes, por exemplo, se nós pegarmos alguém que é do governo, há de vir com um discurso de dizer que há atitudes, há ações que estão a ser feitas, este discurso muito bonito e romântico do governo, quer dizer, está sendo feito algum trabalho, estamos a fazer algum trabalho, por exemplo, vamos a ver a proteção costeira, por exemplo, da Costa do Sol. Na Costa do Sol, fez-se um trabalho, porque eu saiba, na altura que fazia pesquisa, gastou-se cerca de 20, 30 milhões de dólares para a proteção costeira. Mas o que se fez na Costa do Sol? Usou-se uma tecnologia que chama de espigões e outra coisa chama-se de derrocamentos. Está colocado pedregulhos. Reduziram a área da praia. E a tecnologia que foi usada na praia da Costa do Sol é uma tecnologia que está sendo abandonada um pouco pelo mundo inteiro. Aquela técnica dos espigões, por exemplo, era uma que o Brasil utilizava 75 anos atrás, que hoje não se usa. É por isso que, ao invés de reduzir a erosão na praia da Costa do Sol, para quem estiver atento, vai notar que a força dos ventos e da erosão é muito maior hoje do que há 10 anos atrás, porque os espigões apenas deslocam a força potencial da erosão de um ponto para o outro, mas potencialmente continua a erosão ali. Portanto, estas decisões de política, e gastamos 50 milhões de dólares com isto, com aquele consórcio luso-português. Portanto, resumindo, há tanta coisa que se pode dizer sobre isto, mas eu acho que é necessário também, agora, olharmos para esta população alfabetizada, esta população que tem responsabilidade de política, de fiscalizar e de pôr as coisas a andar. Não consigo perceber como é que é possível as grandes construções estão a ser feitas sobre o Mangal, na Costa do Sol, um pouco depois, e nós temos inspeção, até temos uma polícia hoje em dia, penso que é uma polícia específica da área ambiental sobre isso. Como é que é possível essas decisões serem tomadas e não há nenhum caso concreto não temos um único caso de um julgamento que tenha transitado em julgado de um crime ambiental? Não temos até hoje um único caso. O takeaway chinês, que a Agência Internacional de Energia identificou em 2008, em relação aos grandes crimes do tráfico de madeira, até hoje não temos um único caso transitado em julgado. Portanto, eu gostava de chamar também a esta reflexão. Muito obrigado pelo tempo, já notei. Muito obrigado. Porque as mudanças climáticas, como o próprio termo indica, refere-se às mudanças do clima, que ocorrem em todo o planeta e que apresentam efeitos que podem ser vistos em várias partes. A extinção de várias espécies, detrimento das geleiras e o aumento do nível do mar, como ouvimos aqui, são algumas consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura. Algumas regiões do nosso país sofrem com grandes quantidades de chuva, o que ocasiona deslizamentos constantes de terra e aumento das enchentes. Outro ponto alarmante diz-se a respeito às áreas costeiras que sofrem com o aumento do nível do mar. Temos também as áreas secas que o nosso país sofre, ainda mais com a falta de água, sendo a água potável que já é escassa.
Com o aumento da seca, a ocorrência de incêndios são mais frequentes, ocasionados pela perda de biodiversidade e ameaçando a vida da população. Eis aí a questão que me faz chegar a pensar que não se vence lutas sem dificuldades, não se faz um campeão sem antes treinar. Por isso tenho uma questão que gostaria de colocar para a reflexão, que não ouvi muito acentuado, a questão da formação. A necessidade do nosso país continuar a apostar nas instituições acadêmicas, sobretudo na área de investigação, por forma a se encontrar soluções mais acertadas para a gestão dos problemas criados pelas mudanças climáticas. Esta era a minha contribuição à volta desse tema e muito obrigado. Obrigada, Excelência. Sobre as áreas de conservação, precisamos sim de proteger essas áreas, mas em algumas situações estas zonas têm sido foco de conflito. Muito recentemente tomei informação sobre o Parque Nacional de Gorongosa. Há cidadãos que são naturais, originários dessas zonas, mas a um dado momento vêm-se confrontados com a imposição de que devem abandonar algumas zonas que, obviamente, cresceram, nasceram a explorar aquelas zonas. Então, eu acho que também devíamos pensar muito bem em relação a isto, porque são populações que nasceram ali e quando surgem conflitos que até acabam degenerando em detenções, isso não é muito salutar. Precisamos de conservar, sim, essas zonas, mas também devemos salvaguardar o interesse das populações que vivem nessas zonas. E gostei de um apelo que dois palestrantes fizeram, nomeadamente o Dr. Magido Usman e o Dr. não retive o nome, mas sobre a alteração de mentalidade. Temos que mudar, porque de fato não faz sentido que sejamos confrontados com 40 contentores contendo touros de madeira, que significa uma devastação da floresta. E depois queremos que o nosso país esteja protegido em relação aos eventos que têm surgido. Não faz sentido. Eu cresci, vim para Maputo na década de 80, cresci a saber que na zona, nas barreiras da Marginal, era proibido construir. Mas hoje estamos a ver infraestruturas imponentes e, infelizmente, de pessoas bem letradas, pessoas com responsabilidades acrescidas neste país. E é isto que tem que mudar. É isto que tem que mudar. Por isso, acho que a luta levada pelo meu professor Carlos Serra sobre o meio ambiente deveremos continuar todos nós, porque precisamos para melhor protegermos o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Infelizmente perdemos um minuto a convencer o microfone a tomar a minha voz. Muito obrigado e penso que as conclusões deste debate, para nós que estamos deste lado, são extremamente animadoras. Queria agradecer todos os comentários que nos foram oferecidos em reação àquilo que nós trouxemos a esta Assembleia.
se posso interpretar bem algo que foi dito aqui, este é um debate que deve continuar. No que nos respeita, estamos inteiramente à vossa disposição para fornecer outros elementos para que possam enriquecer este debate e, inclusivamente, e aqui atrevo-me a ir para além do meu mandato, a propor que, em data que a Senhora Presidente entender apropriada, nós possamos trazer para os corredores desta Assembleia uma exposição que foi organizada em 2015, sou antigo, peço desculpas, e que tem vindo a percorrer todo o país. Neste momento já percorremos 5 províncias, continuamos a realizar uma exposição em capital provincial até completarmos as capitais provinciais do nosso país, mas nós podemos, em data especial que for designada, trazer esta exposição aqui para o átrio da Assembleia. E aproveito o ensejo para reconhecer a antiga Ministra da Educação, que tem vindo a apoiar este esforço. E isto responde a uma das preocupações que foram aqui referidas, o facto de nós termos que levar a mensagem mais longe, o facto de nós termos de educar. E para nós educar, essencialmente, é chegar à sala de aulas. É garantir que todas estas questões que nos preocupam e que estão sendo discutidas façam parte do currículo escolar, façam parte, e isso a todos os níveis de ensino. Começamos por trabalhar com os centros de formação de professores, estamos a trabalhar com as universidades estão extremamente envolvidas, todas as universidades, as públicas, as privadas, todas elas estão envolvidas neste esforço. Todos os dirigentes provinciais, quero com isso dizer o que são hoje governadores e eventualmente também os secretários de Estado, mas os governadores, estou falando do passado, com quem nós temos vindo a trabalhar, têm recebido este programa com muito entusiasmo e me permito anunciar que um trabalho semelhante a este que vem sendo realizado pela Biofundo tem o seu paralelo no continente africano. E neste ano de 2020 vai-se realizar uma reunião que é das instituições semelhantes à Biofundo do continente africano. Isso vai-se realizar aqui em Maputo. Não temos ainda data, mas vai-se realizar aqui em Maputo. E nós gostaríamos que a Assembleia se associasse a este evento, que é um evento de grande importância, já não só para Moçambique, mas a nível do continente africano. Porque este déficit que nós estamos a verificar aqui, em conhecimentos, em ação e em iniciativas, se verifica em muitos países africanos. Quero também reconhecer a deputada Telmina Pereira, para se referir a um facto que se calhar ela própria não costuma citar e que talvez a vá embaraçar. Quando ela era governadora da província de Maputo, foi à Ponta do Ouro, acompanhada de jornalistas, acompanhada de uma delegação, e lá verificaram que estavam a acontecer coisas que não deveriam acontecer, que havia construções na primeira duna, etc. Várias coisas. Ela anunciou publicamente que havia de mandar demolir aquelas construções. Infelizmente não foi possível fazer valer esta decisão da governadora por razões que não interessa para aqui citar, mas quero dizer que em setores do Executivo se sente a necessidade de agir contra as coisas que estão sendo aqui assim denunciadas e que efetivamente devem ser corrigidas, sob risco de não emitirmos o sinal necessário para os nossos interlocutores, aqueles que vão ouvir as mensagens que nós queremos difundir, nos levarem a sério. Porque se dizemos que, por um lado, é preciso preservar, não podemos encorajar ou ficar indiferentes à destruição daquelas mesmas coisas que nós queremos proteger, por outro lado. Com estas palavras, muito obrigado e muito obrigado pelo vosso encorajamento e prometemos continuar a assediar-vos com estas nossas mensagens. Muito obrigado e bom trabalho.
obrigada. Agradecemos a participação de todos e, com a permissão de Sua Excelência Presidente, gostaria de pedir uma salva de palmas para a equipe que acompanha o Dr. Magid Osman. Demos por encerrado este tema. Obrigado.